Boa tarde a todos, todas e todes. Vamos fazendo parte então da segunda programação da tarde do nosso evento do Brasil em Orgulho, dentro do Brasil em Orgulho, nosso estante arco-íris. A gente vai bater um papo com a escritora Amara Moira. Peço que ela acompanhe aqui a nossa mesa para a gente discutir. E para bater um papo com a gente também, a professora doutora Edu Dias da Silva. Deixa eu começar apresentando então a Amara. Eu vou pegar aqui uma colinha do livro dela, o NECA, que a gente vai falar sobre ele também. Amara Moura é escritora, professora de literatura e ativista brasileira. Seu doutorado em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp discute as indeterminações de sentido em Ulisses, de James Joyce, o divisor de águas em sua vida. É autora do livro E Se Eu Fosse Puta e coordenadora do Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. Também é autora do livro NECA. E eu queria começar de uma forma inusitada. O que é que a boneca tem? O que é que a boneca tem? Tem quanto na bolsa tem? Tem gel do postinho? Tem. Tem a chuca bem feita? Tem. Calcinha cacuenda? Tem. O aqué da cafifa? Tem. Tem. O pico, olha só onde vem. Tem, né? Que no truque tem. Mas o Ed de babado também. E grava como ninguém. E é cada apetite, meu bem. Quando você quiser provar, separa, é só separar o din-din. Separar o din-din, Só separa o din-din, só separa o din-din. Eu, enfim, achei por bem tratar, já começar com essa leitura, né, já um pouco de forma subversiva, já fazer uma paráfrase, uma paródia de uma música conhecida. E aí eu faço a primeira pergunta. NECA, vamos lá para a semiologia aqui, né, da capa. Por que NECA? Usa aquele microfone? Nossa, que alegria estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre literatura, ainda mais literatura desbocada, despudorada, literatura que mete o pé na jaca e traz um pouco desse palavreado inusitado que tem notabilizado a nossa comunidade LGBTI+, né? Então, você lê um trechinho do NECA, um trechinho que traz justamente uma paródia da Carmen Miranda, o que a boneca tem, né? Então tem guanto na bolsa, tem gel do postinho, tem, a chuca bem feita, tem, calcinha caquenda, tem, o pico, olha só onde vem, o aqué da cafifa, tem, tem NECA, é no truque tem, porque as traduzões não gostam muito de falar que tem NECA, necona, né? Isso é os opós, são os opós bonitos, os boys magias. Elas têm NECA no truque, mas o Ed babado tem, e grava como ninguém, e a cada peixe meu bem. Quando você quiser provar, só separa o din-din, só separa o din-din, só separa o din-din. Ela me corrigiu, né? Cantou perfeitamente agora. Porque tá toda marcada a obra dele, aí ele não conseguiu ler direito as palavras, mas é isso. As brincadeiras, né? Então fui brincando ali de construir uma música, uma paródia, espero um dia vê-la gravada. Meu sonho é ver a Leona Vingativa gravando isso, não sei se vocês conhecem a gata, a Leona Vingativa, uma travesti babadeira de Belém, imaginando ela indo ver o peso, o mercado de Belém, de frutas, cheia de frutas típicas do Pará, assim, cupuaçu, bacuri, né? Então um monte de coisas lá, pupunha, tem um monte de coisas típicas, e ela lá com uma Carmen Miranda, ela sim, uma Carmen Miranda brasileira, a Carmen Miranda nossa nem era brasileira, era portuguesa, então era divertido isso. Então, é interessante, né, que você usa então a linguajar, ou a linguagem, né, das travestis, essa linguagem que é tida como periférica, exclusiva, né? E aí você traz de uma forma tão natural, no sentido de que é a forma como a personagem se comunica, se manifesta, desse encontro que ela tem com essa outra, vamos dizer assim, iniciante, né? E aí é muito importante que essa conversa seja estabelecida, a interlocução seja perfeitamente entendida. Para quem está lendo, e olha que eu sou, enfim, eu pesquiso não a linguagem,
mas como eu sou pesquisador também de temas relacionados a... Nós pesquisamos, né, em relação à questão da sexualidade, né, a gente percebe que algumas palavras ficaram sobrestadas ali por causa do sentido, mas eu fui fazendo um exercício de interpretação. Então, guanto ou guantu, não sei. Guanto, eu não, sabe, eu não entendi. Mas lá no finalzinho, né, quando fala que tira da bolsa, que é para colocar na neca. Tudo sem guanto. E pro Didier, não, aí foi que a ficha caiu. Então, o que é o guanto? Guanto é camisinha. É o axó de neca, roupa de pau. Né? É outra maneira de dizer. Guanto, né, tem várias maneiras, né? Ao longo do Bajubá, hoje existe um Bajubá mais conhecido, mais amplo, mas ele vai se transformando muito rapidamente. Nos anos 90, por exemplo, uma das expressões para designar a camisinha era hóstia, porque parece uma hóstia, ela guardadinha ali. Subversivo, né? Vamos então adentrando, vou falar um pouco mais do... Então, mas é isso que você estava falando, né? Usar essa linguagem, né? Para mim é muito importante isso, porque quando eu conheci as primeiras palavras de Bajubá, eu fiquei apaixonada. 20 e poucos anos atrás, nem sonhava ainda em me tornar uma travesti um dia, em começar uma transição. Namorava uma travesti naquele momento e ela me apresentou, podia só apresentar algumas palavrinhas, porque naquele momento eu ainda era bofe, ela queria continuar me vendo como bofe, e para isso não podia falar Bajubá. Falar Bajubá te coloca numa posição suspeita, né? Te coloca na posição de uma bicha, né? De uma travesti, de uma gay afeminada, né? Quem é ocó, homem, viril, masculino, não pode falar Bajubá. Então ela ensinou algumas palavrinhas só para dar o gostinho. Aí eu fiquei assim, fervilhando por dentro, assim, querendo aprender mais, não podia. E aí foi passando o tempo, vou conhecendo mais gente LGBTs, mais travestis, e vou descobrir que aquela linguagem não é motivo de orgulho para a comunidade. Boa parte das pessoas com quem eu conversei nesses 20 anos falava, eu não falo essa linguagem, isso é coisa de marginal, língua de marginais. Então, uma língua que surge como uma ferramenta de proteção, uma língua de identidade, quem fala como eu, é uma igual, né? Uma língua que surge nesse lugar da exclusão, da segregação, né? Que a existência dessa língua é uma denúncia contra a violência que a comunidade sofre. Essa língua era discriminada na própria comunidade LGBT. E aí começa todo um trabalho, e não foi consciente, foi vindo aos poucos, foi assim, um post no blog, aí fui trazendo algumas palavrinhas no que eu escrevia, contando minhas experiências como prostituta no outro livro ainda, no Isso Eu Fosse Puta, até que foi crescendo e uma hora virou essa neca aí que vocês têm na mão agora, que saiu 2 anos atrás e que continua crescendo, porque agora os novos projetos, a ideia é escrever de forma cada vez mais radical. Né? E aí você falou que dava para entender no truque, algumas coisas você não entendia na hora, ia entendendo aos poucos. Isso tem a ver um pouco com a proposta, né? O meu editor na Companhia das Letras, ele pediu para eu usar o máximo de Bajubá que eu conseguisse, mas garantindo que o leitor ia achar que está entendendo. Né? Então a ideia era brincar um pouco com a compreensão, com a inteligibilidade da obra. É jogar-lhe o máximo de termos possíveis e fazer com que a pessoa sentisse que ela está acompanhando. Eu estou captando o espírito, estou aqui acompanhando o raciocínio. Né? Você vai checar lá verso a verso, linha a linha, você descobre que talvez a pessoa está delirando na interpretação dela, mas ela está convicta de que está conseguindo acompanhar. Né? Isso esse primeiro momento. Então ele não nasceu inchado. Você não queria que fosse um livro para as travestis? Não. As travestis, quando pegam esse livro, falam, está escrito romance em Bajubá, tem 5 palavras em Bajubá aqui. Elas me chocham, elas falam, isso aqui não é Bajubá. Então eu tenho muita palavra em português, não dava para ser muito mais ousado. Né? Depois eu vou até querer trazer um exemplo, que agora que eu comecei a escrever de uma forma mais ousada, são poeminhas, vai sair num novo livreto que eu vou publicar agora no final do mês, vai sair agora uns trabalhos mais ousados, brincando de Bajubá, mas o NECA tinha a ideia de conseguir negociar um pouco mais a sua compreensão, né? Então, ou seja, algo que, de alguma forma, mostrasse que é muito diferente e, ao mesmo tempo, convidasse quem não é íntimo da linguagem a também se situar ali, né? Pegando esse gancho da ideia da não identificação do afeto, eu lembro muito disso, que quando a gente está se envolvendo amorosamente com outras pessoas, a gente fala assim, eu conheci uma pessoa.
estou namorando uma pessoa. Então nunca é uma definição se é um menino ou uma menina, se é sempre um alguém, né, de conhecer. Considerando essas contribuições, Amada, no campo da etnografia, das escritas de si, aí eu alguns editores e autores que também já abordam essa questão de escrever sobre si para fazer algo de contribuição, como a Carolina Maria de Jesus, como a Conceição Evaristo. Aí eu te pergunto, essas experiências, se eu fosse puta, transforma essa experiência pessoal em testemunho coletivo. E é uma forma de resistência política, cultural e epistemológica. Há espaço ainda para se eu fosse puta 2, porque esse universo ele não tem fim. Eu digo que o relato, deixar isso em palavras, claro que vai te deixar mais conhecida, mas se você já está conhecida, vamos fazer essa fama. O que você acha? Então, aí é isso, né? Eu escrevi isso tudo em primeira pessoa, me expus muito, porque ainda hoje no Brasil é um ato de coragem você falar sobre coisas que você fez na cama. Espero que um dia isso deixe de ser uma questão, mas as pessoas ainda hoje falam, nossa, como você foi corajosa, não sei o que lá, você falou tudo, o que aconteceu? E aí eu fico, verdade, né? Ainda é um tabu na sociedade falar sobre essas práticas e tudo mais. O livro já tem 10 anos, foi publicado em 2016. Então foi passando o tempo, blog de 2014 o começo, tem 12 anos de blog. E vai passando o tempo, mas continua aí, né? Continua causando impacto, continua chamando atenção, agora inclusive virou filme, né? A gente acabou de gravar a adaptação documental do... O que vai virar filme? Se fosse puta. Sério? Então, estamos só esperando um festival internacional aceitar o filme pra gente conseguir fazer a estreia, mas ele tá prontinho, e quando ele estrear, aí um monte de outros lugares vão chamar o filme, e aí vocês vão ouvir falar de mim, eu vou vir Quem tá atuando? Quem tá atuando? Vai falar do mesmo? Que legal. A mesma pessoa que fez o Bicho Travesti, não sei se vocês viram. Sim, da Linda Quebrada. Então, é isso, é uma imersão na minha vida como prostituta, como ativista, né? E aí acompanhando um pouco minha trajetória ali. Então foi muito legal gravar esse filme, uma loucura, né? Um pessoal muito poderoso do cinema. Que legal. E eu estou empolgado assim, para ver. E assim, vai ser outra instância de exposição. Assim, vai ter cenas e cenas ali que ganham. Então, deixa eu aproveitar. A gente já falou sobre escatologia, tem uma parte mais amena, quer dizer, mas teve uma passagem também que eu fiquei assim, um pouco tocado. Não sei se, enfim, a questão de matar o alcoó interno. Sim. Né, da sua, enfim, da Simona, quer dizer, da Simona. O Simon, ela matou o Simon. Um conto que ela escreveu, esse. Exatamente, Então, e aí vai muito para aquela pergunta que eu fiz inicialmente, como é que essa invenção dessa travestilidade, nessa premissa, nesse pré-requisito de matar esse alcoó interno. Então, mas é isso, no livro ela não coloca isso como uma necessidade, matar esse homem que ela foi para poder desabrochar como uma mulher, como uma travesti, não. Ela vai colocar que ela escreve esse conto e esse conto não aparece no livro. Isso, inclusive, é algo para eu trazer no futuro em algum lugar, assim, né? Reescrever, imaginar como é que é esse conto que a Simone escreveu 20 anos atrás, então 30 anos atrás, no único vestibular que ela prestou. Aí nesse conto ela prestou Unicamp em 94, e aí no vestibular da Unicamp de 94, um dos temas de redação era conto livre, né, com a temática a mulher dá adeus a um homem que ela nunca mais vai ver. Aí ela entendeu isso como um convite para escrever sobre ela matando o Simon, sabe? Então a Simona surgindo e matando. Aí ela pega uma gilete, mete na goela do Simon, aí vai aquela sangueira, e ela vai sentindo aquele sangue, enquanto ele morre, ela vai revivendo e ela arrasta depois aquele rastro de sangue, enterra, ele mija em cima da cova, coloca uma plaquinha, aqui jaz o homem que queriam que eu fosse. Então ela escreve esse conto doidão e zero. Gongada, né? Foi gongada. Zerou no vestibular porque acharam que era muito violento, não sei. Mas ela escreve isso, mas ela escreve em tom de deboche. Ela fala, não tem meus pais, até hoje é Simon, né? Minha mãe me chama a Simon, pelo menos, coloca no feminino. Não coloca Simona, né?
Tem uma coisa com as músicas também, né? Simon conta do cantor, não sei se vocês lembram disso, Simon Garfunkel, né? Hello, darkness, my old friend. É um negócio dos anos 60. Minha mãe ouvia isso, minha tia. Né? E aí a Simona vai nascer, e aí o pai parecia o Simon, e aí ele cantava, imitava um inglês mó truque, assim, não falava nada de inglês, mas ele dava um vozeirão, assim, né? Falava um inglês caótico, e a mãe adorava isso, e deu o nome pro filho de Simon. Aí o filho não virou filho, quis ser outra coisa, e aí era anos 80, aí era outro momento, Simon não tinha nada a ver com ele, mas tinha uma outra cantora que ele amava ver, com cabelão gigantesco, cantando, vamos ver se vocês vão lembrar isso aqui. Ter me revelado, ter me conhecido, ter virado a mesa, ter acontecido, não lembro agora o que é. Simone. Então de Simon vira Simone. Aí vai se desculpa, meu Deus, aí a mãe proibindo, ela colocava a mãe com cabelão, uma toalha no cabelo para imitar um cabelão da Simone, né? Simone. E aí a mãe proíbe de ouvir Simone, não sei o que lá, e aí começa a cantar sozinha, para não esquecer as letras, aquela música muito importante para ela, né? E aí, quando transiciona, vai viver a vida, vai viajar, e aí um dia chega na Europa, vai para a Itália, il paese che escolhi perché amare mio. Ela fala sempre no italiano meio aportuguesado, doidão. Né? Aí ela fala, nesse país que eu escolhi para chamar de meu, lá, Simone é nome de Ocó, é nome de homem. Aí ela ficou puta, ela falou, vai tomar no cu. Eu quero me livrar disso, aí o país que eu vou morar, esse nome é masculino. Aí ela muda para Simona e fala que agora é Simona, não tem lugar no mundo que Simona é nome de Ocó, né? E aí então ela vai mudando de nomes, ela tem um desapego com os nomes, assim, né? Então ela vai mudando de nomes o tempo inteiro, mas sem ter uma grande aversão, tanto a Simone quanto o Simon. Ela lida de alguma forma tranquilamente com esses nomes, né? Então é interessante ver esse jogo, né? Interessante essas várias identidades de Simon, Simone, Simona. E eu acho bacana na leitura que eu gosto desse relato do Simon para a Simona, porque uma hora você se identifica, porque os anseios dela também podem ser anseios. A gente tira essa ideia da travesti, da que está na prostituição, ela pode ser qualquer pessoa. A gente pode colocar em qualquer pessoa. Claro que existem os recortes, como você disse, de raça, de onde veio e para onde foi, porque você disse, olha, escolheu aquele lugar, de repente, e esse desapego é algo que a gente não exerce muito bem, né? Principalmente com os nomes, né? E isso é um exercício muito interessante, não só com os nomes, mas se a gente fizer também com a questão dos sentimentos, não é? E volta uma pergunta anterior, que eu acho que você respondeu, mas não respondeu. Então, se eu fosse perguntar, seria a versão documental do livro, é isso? Então, e aí acaba que eu cansei de escrever por primeira pessoa, sabe? Eu acho que quando eu começo a escrever, eu era uma acadêmica, estava ali fazendo doutorado na Unicamp, estudando um autor dos mais cabeçudos da literatura, James Joyce. E aí... Uma leitura difícil, né? Difícil, né? Mas era fascinante. E eu era um pesquisador exemplar naquele momento. Era um homem ali, vivia para fazer pesquisa, para escrever. Então tudo para mim era... O que eu precisava? Era uma biblioteca, papel, caneta, um computador para fazer pesquisa e tempo para escrever e para estudar. O restante do mundo... Quando eu começo a minha transição, 2014, aí eu descubro um outro mundo. Então antes eu me isolei, eu me fechei. Até meus amigos falam assim, que eu mudei da água para o vinho em 4 meses. Depois de alguns meses, era uma figura antissocial, não gostava de sair para festa, odiava a militância, movimento estudantil, achava tudo um bando de preguiçoso. E aí me isolava, ficava fechadinha ali na minha bolha, no meu cantinho. E quando eu começo a transição, me torno uma figura super sociável. Eu tinha 30 anos nas costas, ia para o movimento estudantil fazer piquete,
pular catraca, né? Contra a Copa, 2014, eu estava lá, estava fazendo minha primeira geral depois da transição, 2 meses de transição, a polícia bateu na gente, porque eu estava no movimento lá que não vai ter Copa. Não sei se vocês lembram disso, não sei se teve aqui em Brasília também, eu estava lá com plaquinha, não vai ter Copa, apanhando da polícia. Então, ele estava louco, assim, sabe? Então, ou seja, é isso, era uma vida que eu tinha até ali eu viro outra coisa. E nessa outra coisa que eu vivi, que eu virei, ir para padaria era um risco. Era xoxação, era ataque, era discriminação em tudo quanto é canto. Andar na rua, andar de mão dada com alguém. Um dia antes, eu ia numa festa, era bissexual, sempre ficava com alguém. Mesmo sendo antissocial, era uma figura desagradável, mas acabava, no final da festa, a gente se ficava lá, homem, mulher, quem quer que seja. Então, depois se tornou um negócio, ninguém queria ser visto comigo, ficando comigo. Então, passei a ser uma figura com quem não se pode ter uma relação às claras, né? Um monte de discriminação que sofri de família, de pessoas com quem eu me relacionei. Né? Então, ir na rua, meus pais chorando o dia inteiro, minha avó, aí geral da polícia, violência, discriminação para ir no banheiro, né? Discriminação na rua, gente chegando em mim, falando que queria me bater, ou que queria transar comigo, do nada, assim, as duas coisas aconteciam, ou vou te bater, viado, ou vamos transar, qualquer um, assim, né? A fala podia vir da mesma pessoa, né? Então, inclusive, quem dizia que queria transar comigo, se eu não queria transar com ele me ameaçava bater, porque não é aceitável que um lixo como você recuse alguém que deseja você, né? Então eu comecei a ver que a vida era muito desafiadora no nível mínimo, dos mínimos pontos do dia a dia, e aí eu senti que era só ficar na minha escrivaninha, estudando, escrevendo, e pensar que no futuro as coisas iam se resolver, não era suficiente. Agora eu precisava de coisas mais imediatas. Agora eu precisava colaborar com uma mudança de mentalidade para que ir da padaria não fosse um drama, não fosse um risco, não colocasse a minha vida em jogo. Então começo um projeto de militância. Era ali uma pesquisadora exemplar, agora eu viro uma militante exemplar. 24 horas por dia, obcecadamente dedicada à militância. Nesse projeto, escrever autobiografia me parecia que fazia muito sentido, porque eu contava a minha história e eu falava, era como se eu estivesse dizendo para as pessoas, isso não é minha imaginação, isso é o que eu vivi, isso é o que eu enfrentei na rua, né? Com os tios, avós, irmãos, vizinhos, com vocês que estão por aí ao nosso redor. Então, coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Para mim, a autobiografia tinha esse peso, né? Não é da minha cabeça que eu estou tirando isso, é um registro de coisas que eu testemunhei, que eu vivi na minha própria pele. Só que isso é o que as pessoas querem da gente também, né? A autobiografia é o que esperam que a gente faça e é a única coisa que consegue imaginar que a gente se dá conta de fazer, né? Então, subestimam outras capacidades criativas, intelectuais de uma pessoa trans, de uma pessoa negra, de uma mulher, de uma pessoa com deficiência. Então, elas acham que a gente é só capaz de contar a nossa historinha. Amara, então, nesse viés, eu estou lembrando agora do Eduardo Luiz também, que está tendo que se justificar também sobre a escrita dele, né? A escrita de autoficção. Como é que você pensa isso? Então, e aí, houve um momento que eu cansei disso, tanto por me expor demais, mas também por acreditar que eu tenho outros aspectos da minha vida que não cabem apenas nesse registro testemunhal autobiográfico. Eu quero poder brincar de outras formas também. Eu quero poder escrever sobre a vida, né? Não apenas a partir do relato autobiográfico, né? E aí eu começo a escrever outras coisas. Eu achava, inclusive, que eu não levava jeito para ficção, para um texto que não fosse autobiográfico. Então tem coisa vindo aí? Não, NECA é isso. O NECA é uma brincadeira de ficar na fronteira. Na fronteira, sim. Eu acho que é o máximo um acontecimento autoficcional, né? Autorreferencial, né? Eu me coloco como um personagem ali, né? Então eu sou um dos personagens dessa obra, né? Eu tô ali, eu sou a bicha com quem ela tá conversando. Ela tá contando a história dela para mim. Agora já não sou eu que conto a minha história, as coisas que eu vivia, ouvindo. Legal. Então eu tô ali, a Mara, que conhece a Simona, a Samara que está no primeiro dia na zona, como se eu voltasse a 2014. Matou minha curiosidade. Começo da transição, chegando lá e uma
colega me recebe e me abre as portas, me ensina como é que eu sobrevivo naquele espaço, vai me contando coisas. Então foi muito bonito, assim, eu trago, né, não houve uma Simona só, foram várias Simonas, eu junto nessa figura, mas essa figura é uma somatória de travestis que foram minhas influências, né? Mas eu quis colocar me colocar como personagem, não como narradora e protagonista, né? E agora eu tô querendo brincar cada vez mais nesse sentido, assim, né? De borrar a fronteira do que eu vivi, o que eu imaginei, que eu criei da minha cabeça, que é registro autobiográfico, não importa mais, assim, é tudo matéria para a criação literária. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer que não, na minha cabeça, eu estou tratando como foda-se se eu vivi ou não vivi. Eu quero que isso possa produzir material literário de alta qualidade. Legal. E subverter essa expectativa da sociedade, que espera só que a gente consiga contar nossa historinha. E contar da forma mais despretensiosa e simples possível. Eu estou mostrando um objeto complexo. Quero, lidem com isso. Isso aqui é meio autobiografia, não é isso que vocês gostam, não é isso que vocês acham que a gente vai escrever? Então, lidem com isso. Mas vão ficar meio perdidos ali. Né? É o difícil que você joga, por isso que eu falei, né? Eu fiz aquela pergunta. É difícil que você joga no nosso colo. É muito difícil. E eu não pretendo escrever um Se Eu Fosse Puta 2 desse jeitinho, comportadinho, como eu, que não era comportado, mas assim, nesse sentido mais clássico, de uma autobiografia. Mas eu pretendo me cifrar nos meus textos e me analisar, porque assim, não tem nada que a gente conheça melhor do que a gente. Né? Então, nossos sentimentos, nossos conflitos, nossos dramas, dilemas. Então, trazer isso para a literatura é fascinante, mas eu não quero trazer com a obrigação de escrever como se fosse a verdade verdadeira, aquilo que aconteceu, sem sombra de dúvidas. Então, e é mais ou menos assim que você encerra a crônica que você faz da Camila. Mais ou menos, não lembro. Não lembra? Mas é isso mesmo, escrever o que dá na cabeça. Sim. Não é? Porque aí você começa a comentar, mas ela está produzindo muito, está se destilando, está de alguma forma destilando, quer dizer, decantando a voz inicial, que era arisca, que era, né? E aí você também faz esse exercício, né? Você está agora escrevendo e vai escrever o que der na cabeça. Pessoal, a gente está se aproximando, eu acho que dos minutos finais dessa conversa que está maravilhosa, né? Maravilhosa. Não sei se a Edu tem mais alguma pergunta. Você quer? Eu tenho várias perguntas, na verdade. Mas... Então vamos só saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Dona Cíntia. A senhora quer vir aqui só para registrar? Participação. Vem aqui no cantinho, vem aqui no cantinho. Posso ouvi-la também e vê-la. Boa tarde. Eu não li o NECA ainda, mas li o Se Eu Fosse Puta. Inclusive, por coincidência, acabei de ler esses dias. E eu fiquei muito impressionada com a maneira como você encarou a entrada na prostituição. Você dizia que nunca ia ser, e de repente tomou uma decisão consciente, racional. Né? Se eu quero fazer a transição, eu preciso trabalhar e ninguém vai me dar trabalho. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, se vocês veem alguma mudança nisso, né? E queria fazer uma outra pergunta de curiosidade, que foi uma coisa que eu achei muito interessante nas suas colocações sobre o uso de droga. sobre o Uso de drogas, né? Você deixa bem claro que não usa. E o quanto isso facilitou que você mantivesse a racionalidade e a lucidez, e o quanto isso prejudica as outras profissionais do sexo que não conseguem fazer uma transição de carreira, se é que pode-se dizer, porque porque a cabeça está tão fraca, porque é um mundo muito difícil, e fiquei pensando nisso, que eu acho que uma das vantagens que você teve foi essa, né, de que você não usava droga, e você já estava mais madura também. E se você faz assim, você falou que faz, né? Como que é esse trabalho? Eu fico pensando nas trans que começam na rua e que podem se espelhar em vocês. Como é que é esse trabalho? E eu acho que isso está um pouco mudando, e parabéns. Eu fiquei muito admirada do livro. Fiquei fã. Comprei seu livro no evento de museus em Fortaleza. olha só. Não, muitas coisas interessantes aí. Primeiro, então, as coisas mudaram, né? Em 2014, para você ter uma ideia, eu faço a transição
eu coloco o dia D, que é o dia que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara. Eu fui para São Paulo, saí de Campinas, fui para São Paulo para o fim de semana prolongado da parada, feriado prolongado da parada, e eu só trouxe roupa feminina na bagagem, né? Fui com uma roupinha de ocó na viagem, mas chegando e troquei a roupa e passei o fim de semana inteiro assim. Aí chego no metrô, conheci uma drag, a drag perguntou meu nome, aí eu cheio de... se você puder me chamar de Amara... não, Amara, beleza. Mas, posso passar na sua casa amanhã e te maquiar melhor? Porque tá meio essa maquiagem aí. E aí a gente ficou amigas. E foi muito bonito, assim, né? E aí foi a primeira pessoa que me chama de Amara. Então eu coloco que houve uma transição, porque houve um momento em que eu peço para ser chamado de outra forma e alguém aceita. Então, identidade não é só você dizer o que você é, alguém te reconhecer também daquele jeito, né? É um jogo, uma negociação coletiva, né? É mais do que simplesmente eu falar o que eu sou, né? Então, ali eu me torno Amara para outra pessoa, ali eu saio e aí quando eu volto de São Paulo, aí eu volto já, começo a dizer para amigos, começo a dizer para grupinhos pequenos, me chama de Amara, começo a vestir umas roupas femininas, aí meus pais perguntam o que está acontecendo. Eu volto de São Paulo, aí eu chego na rodoviária, meus pais vão me buscar, eu toda produzida com a produção que ela me fez, com a maquiagem, a peruca que ela fez, eu dormi virada para cima, para não desmanchar a maquiagem, porque eu queria que meus pais me vissem assim no dia seguinte de manhã. Eu vou para Campinas cedinho, meus pais me pegam na rodoviária, minha avó dentro do carro, minha avó fazendo aniversário naquele dia, 95 anos. E aí minha avó chorando, falando, eu vou rezar para o meu netinho de voltar a ser como era antes. Meus pais, assim, o que é isso que você está fazendo? E aí eu brincando, assim, gente, não, isso, maquiagem, roupa, não tem gênero, isso tudo é coisa, é isso. Androginia, na cabeça de vocês. Unissex, não, para com essa coisa careta. Aí eu joguei um pouco essa, assim, no começo, assim, para eles se acostumarem, eu fui jogando essa brincadeira, né? Mas eu tinha tanta desconfiança de qual seria a vida para mim naquele ponto em diante, que alguns meses antes, me preparando para isso, me matriculei num curso de manicure na Embeleze. Eu fazia doutorado na Unicamp, eu tinha uma bolsa de estudos, eu passei em primeiro lugar e eu achei que tudo isso poderia estar em risco. Eu achei que meus pais podiam me expulsar de casa, achei que meu orientador poderia cortar abdicar da minha orientação, que eu poderia perder a minha bolsa. Eu estava em pânico, mas ao mesmo tempo eu não conseguia frear aquele movimento. Eu não conseguia mais esperar. Porque um plano que eu tinha anterior era assim: eu vou terminar o doutorado, vou prestar concurso, eu passo para professora universitária em alguma universidade, passa o período probatório de 3 anos, aí não posso mais ser demitida, travesti. Não deu tempo, não consegui. Primeiro sinal de bonança, tinha uma bolsa de doutorado, 4 anos, assegurada, só fazer o trabalho bonitinho lá da pesquisa, eu fui. Aí descobri 1 ano antes que tinha uma travesti na Unicamp, ela fez transição, não foi expulsa, não acabaram com ela, não mataram ela, agora tá conseguindo, agora tá sendo possível. Mas naquele momento eram 5 pessoas trans na Unicamp, 30 mil alunos. Então eu não sabia se eu estava me suicidando, se era um gesto autodestrutivo, se eu estava simplesmente reivindicando o meu direito de ser quem eu sou, né? Então era muito complexo. Eu fazendo curso de manicure enquanto fazia doutorado, né? Em James Joyce, sabe? Então é nesse nível, né? E aí, tanto de medo, aí foi passando o tempo, meus pais choravam, mas ninguém me expulsou de casa. Aí eu decidi sair, porque eu não aguento mais ficar lidando com eles chorando, se matando de chorar, de sofrer. Eu fui morar numa república com amigos. Aí eu começo a me aproximar mais de cabeça ainda da militância, reencontro algumas figuras do meu passado, essas travestis com quem eu tinha me relacionado, que eram prostitutas, e elas, que história é essa? Meu namorado virou travesti também, vem cá, aí vou lá visitá-las, vão tomar cerveja, elas me dão dicas, me deixam mais bonita, eu fico lá circulando com elas, os caras começam a dar em cima de mim no puteiro, aí elas falam, vai lá, faz ele. Não, imagina, não sou puta, não sirvo pra isso não. E aí uma hora eu falei, vamos tentar. E fui, tentei. O primeiro dia foi terrível, o segundo dia foi interessante, e aí eu falei, vou escrever sobre isso. Aí eu deu um ciricutico assim, novamente, um novo movimento eu tô num movimento autodestrutivo, eu tô me jogando do precipício, eu tô simplesmente
inventando um novo caminho. Não sabia, sabe? Hoje as pessoas falam, nossa, que se a Bruna surfistinha, ficar milionário, nunca fiquei. Mas assim... Vou ficar. Mas assim, se era tão fácil, se é um negócio tão simples, por que ninguém tá fazendo? Você é tão, nossa, vai lá se prostitui, escreve sobre isso num blog, fica famosa, rica. Não, parece que é muito simples, não é nada simples. Eu fico marcada pro resto da vida agora. Mas naquele momento era muito ameaçador, mas ao mesmo tempo também estava perdendo medo. Não quero mais viver com medo, não quero mais viver me escondendo, não quero. Vou pagar o preço, sabe? E vou enfrentar. E é isso. Né? Então as figuras pioneiras elas apanham mais, mas também elas muitas vezes pegam a água mais limpa, né? Quando ela quer uma mudança, uma transformação da sociedade, de mentalidade. Então acho que eu fiz um pouco esse processo. E hoje em dia, os debates que eu trago ali no Isso Eu Fosse Puta já não se sustentam, mas não é a mesma coisa, né? Acreditar que você vai transicionar e vai ter que ser prostituta hoje em dia, você vai numa loja aqui no shopping, você encontra uma vendedora travesti. Naquele momento era impossível. Era impossível. As pessoas se contratavam travestis, era para coisas escondidas, era telemarketing, era para reposição de estoque, era coisa que não lidava com o público. Ninguém queria ter que lidar com uma travesti, encontrar, encostar, falar com uma travesti. Né? Professora travesti, aí eu faço a transição, sou prostituta, escrevo sobre isso, de repente me contratam como professora. Eu fiz 7 anos professora de um cursinho grande em São Paulo. Mudo para São Paulo também porque em São Paulo podia ser outras coisas. Em Campinas é só ou terminou o doutorado ou é prostituta, é o que resta. Em São Paulo, eu podia ser mais coisas. Então, fui palestrante, escrevi livro, dava curso, né? Aí virei professora universitária, não, professora do cursinho de literatura. Fui conquistando o direito de ser outras coisas também. E hoje em dia não sou só eu, agora tem um monte de gente fazendo as mesmas coisas. Hoje a gente tem deputada, hoje a gente tem cantora, hoje a gente tem universidades disputando a nossa presença, que as cotas são isso, universidades entendendo que elas ganham com a nossa presença. Ganham porque a gente está trazendo a nossa perspectiva, a nossa sabedoria para dentro da máquina de produção de saber, isso, transformando aquela máquina em algo mais complexo. Então, as coisas vão se transformando. Então, hoje em dia já dá para sonhar outras coisas. Hoje em dia, inclusive, dá para ser prostituta de forma mais lucrativa. Eu fui para a rua, um lugar precário, difícil, violento. Agora você pode criar o seu privacy, o seu OnlyFans, pode vender o pack do pezinho. Né? Mais interessante, pode atender no site, com flat. Antigamente, alugar um imóvel era muito difícil para uma travesti. Agora você vai se acostumando a ver isso acontecendo. Né? Então, acho que tudo mudou muito. Eu fui a primeira travesti a defender o doutorado na Unicamp. Né? Agora já tem mais. Né? Eu tinha 5 pessoas trans na época, agora já tem mais de 100, não dá mais para contar. Então, interessante agora as transformações que a gente está vendo. Né? E aí, sobre as drogas, só é que aí é uma questão mais pessoal, assim, porque eu tive um irmão que se perdeu nas drogas, então virou um grande trauma na família. Né? Então, cocaína, crack... Eu vi ele se decompondo, assim, né, perdendo o controle, isso virou então um grande tabu familiar. Ninguém ali na família acho que consegue lidar de forma muito tranquila com a questão de drogas. Então é um trauma que me poupou disso também. Né? Porque se eu não tivesse tido esse trauma, talvez eu também tivesse me perdido, ou talvez tivesse experimentado e encontrado ali um refúgio, né, para esse monte de opressão e de discriminação que a gente sofre. Também a gente vive numa sociedade em que isso é tão segregado que também, assim como não tem um curso para você aprender a exercer o trabalho sexual de forma decente, também não existe orientações práticas de como consumir substâncias ilícitas de maneira responsável, né? Ou como garantir a qualidade do material que você... Então, às vezes ele está se matando e nem é pela droga em si, é porque aquilo não é droga, aquilo é gesso, tudo pó de rato, sei lá, todo tipo de porcaria também, né? Então, é um se matar de outras maneiras, né? Pela má qualidade do material, pela ir até a boca, por vender esse material, tudo então é muito complexo. Amara, vamos ver se dá para fazer mais uma perguntinha. Ou Ida. Vem cá. Me alonguei, né? Amara, a gente vai já encerrar. meus parabéns pelo seu trabalho.
Eu li aqui um conto, né? Um conto de Bajubá. Cara, eu acho isso tão revolucionário. O quê? Um novo dicionário. Eu acho isso muito revolucionário. O que eu quero saber de você? Parabéns, tá? Eu quero saber o que é que tu pensa hoje, o que é que te move hoje. O que é que te move hoje? O que é que move a Mara hoje? Quais são os próximos passos daqui para frente? Então, essa coisa do Bajubá, primeiras palavras que eu aprendi, 20 e tantos anos atrás, uma namorada travesti, eu estava no começo da graduação de letras, eu cheguei para a professora de sociolinguística, que estuda a variação linguística, né, os dialetos, né, os grupos criando seus próprios códigos. Falei para ela disso que tinha descoberto, imaginava que ela ia dizer, nossa, vai pesquisar isso, é muito interessante. Aí ela primeiro falou que não sabia o que era, depois ela, é aquelas palavrinhas homossexuais, né? Ela deu uma diminuída no rolê, assim, em vez de... Eu achava que era um negócio gigantesco, aí ela me tratou como se fosse uma coisa besta. Se naquele momento eu tivesse sido estimulada a pesquisar isso, hoje a gente tinha um doutorado sobre Bajubá. Assim, uma coisa... Eu tinha era muito minuciosa e dedicada, era um pesquisador exemplar. Né? Então eu teria feito isso tudo, talvez eu não teria estudado Joyce, eu teria estudado Bajubá a vida inteira. Né? E aí então demorei para me dar. Então ali deu uma abaixada, mas continuou na minha cabeça. Escrevi alguns poeminhas usando essas poucas palavras que eu sabia. Né? Aí, 10 anos depois eu começo a minha transição, aí eu venho viver a experiência da prostituição, aí eu aprendo de fato Bajubá, aí eu começo aos poucos a trazer o Bajubá para os meus textos. Um dia do nada eu vou descobrir que existem dicionários usando essa linguagem, né, registrando essa linguagem, começo a fazer um levantamento desse material e vou aos poucos também trazendo um pouco mais para os meus textos. Né? Só que foi aos poucos. Né? Eu lembro de uma vez participar de um podcast no começo do meu blog, e aí fizeram um quiz comigo de palavras em Bajubá, assim, eu falava uma palavra e eu tinha que dizer um sentido. E aí eu errei, aí eu falei, meu Deus, que vergonha! Falou Kakura, eu não tinha ouvido minhas amigas falando Kakura naquele momento ainda, eu não sabia o que era. Eu era velho, né? Aí eu falei, cara, nossa, não acredito. Aí eu começo a estudar aquilo, aí eu começo a juntar esse material, né? E eu começo a ver uma possibilidade de, nossa, isso aqui é muito poético, né? Brincar com essas palavras, né? E aí vai surgindo um pontinho, um parágrafo, aí até virar NECA. E agora, depois do NECA, eu tenho que escrever coisas cada vez mais ousadas nessa linguagem. Né? Então, o que eu tenho feito? Né? Primeiro é tentar registrar tudo que eu sei de expressões do Bajubá, tudo que eu já ouvi. Né? Isso é uma linguagem coletiva, então não sou eu criando, assim, ouvi de amigas, né? Alguma bicha disse, eu nem sei se tem mais bicha dizendo isso também. Às vezes é só ela que disse, é uma louca lá, mas eu trato como se fosse um patrimônio da comunidade. Mas desar, né? Eu via muito em Fortaleza, né? Em Piauí também, né? Teresina. Desar, né? Era muito usado. Sim, não é isso. Tem muita coisa, por exemplo, tem uma hora que ela fala assim, dos ocós que adoram tudo sem plástico, tudo sem guanto, tudo sem camisinha, né? Aí eu lembro de uma amiga dizendo assim, né? Acha que Gala e Yakut, não esquece os lactobacilos vivos. Aí eu falei, caralho, que prazer! Eu trouxe pro Neco. Então aí eu fui trazendo essas frases memoráveis, assim, né? Então, a tia, né? A tia. Isso era muito fascinante. Aí às vezes você fica na dúvida, isso é ela que está criando essa frase, ou isso aqui é uma coisa que ela ouviu de outra bicha, né? Mas eu fui trazendo, na dúvida eu vou registrar aqui, né? E vou colocar, porque tem coisas que eu ouvi na minha vida e que eu achava, né? Então, uma vez, por exemplo, eu ouvi uma travesti falando da AIDS como o bichinho do ran-ran. Bichinho do ran-ran. Achei que era ela que tinha criado isso. De repente eu descubro isso no dicionário. O bichinho da goiaba. As 4 letrinhas. A 4 letrinhas, né? Então eu vou descobrindo 1 bilhão de formas de dizer AIDS. A tia Cida. Né? A tia Cida, a Cidinha. Aí eu criei um Bajubá para AIDS também no meu livro aqui, né? Inclusive, como a Gata foi essa semana no Roda Viva, vale a pena colocar isso em jogo.
Tem uma hora que ela fala assim, né? Só falta aquela doida lá que nunca usa guanto, vai fazer exame e não dá nada, e eu aqui toda prevenida, um guanto só que arrebenta, eu volto para casa com... Aí no dicionário que eu encontrei tava a menina AIDS, tá com a menina. Mas eu não coloquei isso só. Aí eu volto para casa, ela queria falar de uma forma mais debochada, mais peculiar, mais dela, mais própria. Aí ela fala, aí eu volto para casa com a menina bonita do laço de fita. Já ouviram essa expressão? Sim. O que é? Não. É um livro infantil. Ah, sim, que tem uma protagonista negra, né? Sim. Da Ana Maria Machado. Ana Maria Machado, é verdade. É. Isso, então o coelhinho que chega pra menina negra e quer descobrir como é que ela fez pra ficar tão negrinha. Tão pretinha, Lembrei agora. E aí ela vai querer ficar daquele jeito, come jabuticaba, toma café, exatamente, chocolate. E aí, mas a Simona talvez nem lembre que isso é um livro infantil, mas ela quis, porque o laço de fita também refere a AIDS, remete a AIDS, né, os símbolos da luta contra a AIDS. Então, para ela, assim, parece tudo meio adequado a menina bonita do laço de fita, já a AIDS desse jeito. Então foi uma criação minha. Assim. Legal. Então, pessoal, vocês estão vendo que, enfim, a Mara Moira é a história para adentrar a noite, né? Tem mais alguma pergunta, Edu? Você quer... Na verdade, eu queria fazer várias, mas eu vou agradecer e a gente vai conversando. A gente pode finalizar. A gente vai dialogando por aqui. Por fora. Agradecer mais uma vez a Mara, a Roberto, a Brasília, o Júlio. E vou deixar as palavras finais com o nosso mestre de cerimônia. Não, vou deixar com a Mara, mas só reiterando. Ela para declamar. Então pronto, ela vai encerrar assim. Mas só reiterando, né, porque fica para gravação, agradecer a participação da Mara Moira, que finalmente conseguimos trazê-la para cá. Já era uma tentativa do ano passado, retrasado, enfim, conseguimos e estamos muito felizes por isso. Talvez inaugure já em 7 agora, uma nova fase do nosso projeto, que é o Estante Arco-Íris. Só tenho a agradecer, muito rico, um debate que não vai ter fim, a gente vai continuar isso aqui depois da gravação. Então, para encerrar, a Mara Moira e a sua... É um poema em Itajubá. Vai lá. Um poema em 2 partes, um poema curto. Um poema chama Alice é Babado. Parte 1. Ocó de Ojum na Monacá, mala de Denoxó do Ocó. Catou que é pássaro, será? Chu que ela fez, quanto ela tem, e o bofe ainda me vem cotim. Só falta neca ser matim, parece Odara, Quedo Edi, pencas que pisca, e o apeti, gritando nesse oxó do axé. Que cona que eu pode aqui, não tirou junto Edi da Miss? Parte 2. Era Baco que a Cássia quis, Necodara bombando Edi, ela então traz o ocó pro ilê. Vício puro, que clia o quê? Mas o boy, quando a Cláudia Plá gritou, ele desou Dori. Apontou o papapum pra mim, quis todo lajoda de cá, Oxós, Oxuns, Ojum de Equê, Elza babada, era Liban, bicha, só me deixou o Raiban. Os olhos roxos. Esse daí precisa de transcrição. Eu dessa forma agora, né? Eu quero começar a documentar essas palavras pelo uso, tirá-las dos lugares do dicionário. Esse é o meu novo projeto literário. Em vez de criar mais dicionários de Itajubá, pegar as palavras que estão nos dicionários e mostrar elas em uso. Mostrar como é que a gente usava, né? Recolocá-las em uso, porque muitas delas foram esquecidas, foram abandonadas. É uma língua muito dinâmica, vai se reinventando o tempo inteiro. E aí essas palavras abandonadas são ótimas para a gente fazer literatura e para a gente perturbar um pouco a paz dos acadêmicos lá nas universidadezinhas. Dos críticos literários. Imagina um crítico velhinho lá, um senhorzinho estudando, explicando o que é nenar na neca dele. Não. Mas imagina aquele senhorzinho, o senhorzinho da universidade lá, explicando isso. Você não é velho não, doido. Nem vem. A gente tá aqui, ó, na mesma faixa etária. Eu fico imaginando o senhorzinho da Unicamp lá, acostumados a lidar com uma literatura toda pudica, comportada, e tendo que explicar o que é os termos sexuais ali, criando um léxico, em vez do léxico Guimarães Rosa, o léxico da NECA. Né? Em vez de falar da fauna e a flora do Grande Sertão Veredas, a fauna e a flora do NECA, a fauna e flora intestinal. Sabe? Então, os bichos que tem dentro do nosso corpo. É, muito criativo, né? É isso, pessoal. Obrigado mesmo.
Agora é o momento para o autógrafo, para as fotos, para a tietagem. Obrigado, Amara. Obrigado.